Saúde a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus esta noite? Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus de Belém? E peço, meus irmãos, que Deus o Senhor os abençoe. É feliz, grato a Deus pela oportunidade que o Senhor concede a nós. Podemos estar na casa de Deus mais um dia para agradecer a Deus, primeiro pela vida, pela oportunidade que o Senhor lhe concede de nós estarmos mais um dia na sua casa para adorá-lo. Louva a Deus pela tua vida, e tenha certeza que Deus ele tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Por favor, você que tem a tua Bíblia, abra no quarto evangelho do Novo Testamento, o Evangelho de São João, capítulo de número 4, para a glória de Deus, onde leremos um versículo para a nossa meditação nesta noite. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Deus abençoe, Jesus. Graças a Deus. Deus é bom, né, meus irmãos? Em todo tempo. Evangelho de São João, capítulo 4, e o versículo de número 24. Glória a Deus. Está escrito assim. Evangelho de São João 4, verso 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Podeis assentar, desocupe as tuas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus. Meus irmãos, peço por favor a tua atenção à palavra de Deus. Tenho certeza, como eu falei, que Deus tem uma palavra para nós. E aqui a Bíblia mostra para nós, nesse versículo, Jesus aqui, ele expressando, Jesus ele mostrando para uma mulher. Na verdade ele estava em um diálogo, ele estava conversando com uma mulher que não era judia, era uma mulher samaritana, e faz bem a gente saber, porque a Bíblia mostra para nós que o Senhor Jesus, ele estava caminhando com os seus discípulos, e indo onde ele deixa a Judéia, ele está indo para Galiléia, diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz que era necessário, era preciso, na verdade, Jesus ele passar por Samaria. Ali talvez o caminho tinha outra missão, ou enfim, Jesus tinha ali já um projeto de passar por aquele lugar chamado Samaria, que era a terra do samaritano. E interessante, meus irmãos, que Samaria, na verdade, quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que Samaria já foi capital de Israel, na ocasião, na época dos reis. E chegou um dia, para a gente poder entender aqui a situação, que está mencionado lá em Reis. A Bíblia mostra para nós que o rei da Síria se levantou contra Israel, na verdade contra Samaria. E a Bíblia diz que ele então levou cativo, ele tomou por permissão de Deus todos os judeus que habitavam em Samaria, de maneira que Samaria ficou vazio, não morava mais ninguém ali, ficou uma cidade fantasma. E o que o rei da Síria vai fazer? Ele também, ali com um grande poder, na época do auge do seu poder, ele começa agora a conquistar outros povos, outras terras, outras nações. E o que o rei da Síria fazia? Ele tinha hábito
de tirar pessoas de uma terra e colocar em outra terra, e daquela colocar nessa, e assim ele ia mudando as pessoas como se mudasse uma pedra de um tabuleiro. Então ele fazia essa remoção, e quando chega em Samaria, quando ele tira o povo dali, o povo de Israel de Samaria, ele coloca ali pessoas para habitar em Samaria, pessoas de 4 lugares diferentes, né? Pessoas de terra diferente, de culturas diferentes, de deuses diferentes, enfim, e coloca aquele povo para morar em Samaria. E veja que este povo, então, eles morando em Samaria, eles vão edificar, né? Vão construir, vão edificar, eles vão preparar a terra, eles vão plantar e vão casar, vão dar-se em casamento e vão ter filhos. E aquele povo, então, aqueles que nascem ali em Samaria, é conhecido agora como o samaritano. E veja bem que por ele ser samaritano, por ele estar morando em Samaria, eles não são judeus, né? Que eles não eram da descendência dos judeus, eram pessoas de outra terra, estavam morando em Samaria. E o que vai acontecer? Esse povo foi crescendo e eles foram desprezados, né, pelos judeus raiz, né, pelos judeus originais. E isso passou-se muito tempo e foi indo dessa maneira até chegar aqui no Novo Testamento. E o que a Bíblia vai mostrar para nós? Que não havia conciliação, não havia diálogo, não havia ali uma amizade, não havia negócio entre judeus e entre samaritanos. Não tinha conciliação, era como água e óleo, não se misturava devido a esse acontecimento do passado, muitos anos, mas isso, né, se tornou como uma lei, né, o povo respeitava. E o que vai acontecer? A palavra do Senhor mostra para nós que havia, nesse caminho que Jesus ia passar, uma cidade, de Samaria, um lugar de Samaria, talvez uma aldeia, um lugar pequeno, não era tão grande quanto Samaria, né, mas um lugar pequeno. Esse lugar chamado Sicar tinha algo interessante naquele lugar, que é necessário a gente fazer um comentário, que esse lugar havia ali uma fonte, havia uma cisterna ali, um lugar que também era muito antigo, né, que a Bíblia diz que era da herdade de Jacó, né, que ele tinha dado ao seu filho José. Era uma herança, era algo de muito tempo, e aquilo estava ali, aquele lugar, aquela cisterna, aquele tanque estava ali, onde os samaritanos, ou onde o povo de Sicar, eles tiravam água ali num determinado horário do dia, né, devido ao sol que era muito quente. Então certamente tinha um horário específico, provavelmente ali já pela manhã, né, ao clarear, talvez as primeiras horas do dia, as mulheres então iam buscar água. Isso era trabalho de mulher, e as mulheres então iam buscar água pela manhã, quando o sol estava nascendo, e pegavam água e levavam para sua casa para cuidar, né, das coisas do dia a dia, do seu dia. E o que acontece? A Bíblia diz que próximo da hora sexta, né, lembrando que o horário no dia do povo judeu iniciava às 6 horas da manhã. É o nosso dia que começa meia-noite. Meia-noite é o novo dia. O povo judeu, o horário deles, o novo dia deles começa às 6 horas da manhã. Então 6 horas é a primeira hora do dia. 6 da manhã é a primeira hora, 1 hora da madrugada. E 6 horas então era meio-dia, próximo do meio-dia. A Bíblia mostra para nós, quase a hora sexta, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava ali naquela fonte, estava ali naquele poço de Jacó, e Jesus agora, ele como 100% homem, 100% Deus, Jesus, ele cansa da sua caminhada, ele havia caminhado muito já, e mediante o sol, enfim, ali o suor, Jesus estava cansado, e Jesus então ele decide sentar ali naquele
Só que, meus irmãos, nós vemos pela palavra de Deus que cada passo de Jesus era direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, ele não fazia nada que ele queria, ele não fazia nada próprio. Imagina, por exemplo, você, a pessoa vai viajar para um determinado estado ou país, e ali a função dele é sair do hotel, ir para o trabalho, do trabalho voltar para o hotel, do hotel para o trabalho, do trabalho para o hotel e vai e vem. Só que de repente chega uma hora, ele sai do trabalho, e ele diz: vou passear, vou conhecer a cidade, vou para o shopping, vou para o teatro, vou não sei para onde. Ele começa a ficar procurando o que ele não perdeu. Geralmente as pessoas fazem isso quando está em determinado lugar, quer conhecer, tirar foto. Jesus não. Jesus, cada passo dele era segundo a vontade de Deus. Se Deus ordenasse, Jesus iria. Se Deus não ordenasse, Jesus não iria. Ele era totalmente guiado por Deus. Ele não fazia nada da vontade dele. Quando nós lemos o Evangelho de João, entre outros, nós vamos ver que Jesus ele era direcionado toda a vida por Deus. E então, Jesus, ele decide parar junto àquela fonte, a fonte de Jacó. Algum mistério tinha. Jesus não parou ali por acaso. Algum processo, alguma coisa iria acontecer já determinada por Deus. Ou seja, Deus tinha algo na agenda dele, já havendo escrito desde a fundação do mundo, aonde aquele dia, aquele horário exatamente, Jesus precisava estar naquele lugar, porque Deus havia marcado o encontro com uma mulher, aonde a Bíblia não relata o nome dessa mulher. A Bíblia só diz que ela era uma mulher samaritana. E alguém pode falar: pastor, mas as mulheres não vinham pela manhã pegar água? Sim, as mulheres vinham pela manhã. Só que todavia essa mulher samaritana era uma mulher diferente. Por que diferente? Não era mulher, era. Só que detalhe, essa mulher, nós vamos ver adiante, que essa mulher ela tinha algo diferente das outras. Por isso que o horário que ela se manifestava para buscar água era diferente das outras pessoas. As outras mulheres não era bem assim, não tinha amizade com ela não era bem vista entre as outras mulheres. As mulheres não queriam se associar a ela. Porque qual o problema, pastor? A Bíblia vai dizer para nós mais à frente que essa mulher era mulher de 6 homens. Ela teve 5 e agora o 6º, o último que ela está, não era dela. Então essa mulher dá a entender que era uma mulher rodada, uma mulher da vida. E essa mulher então, talvez, por ser apedrejada pelas outras, por ser maldita pelas outras, digo maldita de falar mal, não de amaldiçoar. Essa mulher então ela vai num horário diferente, ela vai ao meio-dia, na hora do sol escaldante, a hora que ninguém anda por aí, a hora que o pessoal recua, a hora que as pessoas estão em casa, a hora que alguém vai almoçar, ou enfim, a hora que menos pessoas vão buscar água. Essa mulher então, ela vai nesse horário ao meio-dia. E quando essa mulher chega na fonte de Jacó, naquela cisterna, aquela mulher se depara com um judeu, aquela mulher se depara com um homem que não era familiar, ela se depara com um homem que não era conhecido, ela se depara com um homem que não era de Sicar, tampouco de Samaria. E ela olha para aquele homem pela forma do seu cabelo, pela forma da sua barba, pelos seus trajes. Ela observa que aquele homem, ele era judeu, todavia não era samaritano. E ela então fica bem com receio, porque eles eram inimigos, não conversavam, não tinha negócio. Interessante meus irmãos, que a Bíblia vai mostrar para nós que essa mulher, quando ela vai tirar água, talvez ela enxerga aquele
sentado bem na fonte. Quando ela chega para tirar água, ela é surpreendida no versículo de número 7. Por quê? No versículo de número 7, porque Jesus vai olhar para aquela mulher, sei lá se ela está de costa, ou enfim, mas ele sabe que aquela mulher chega ali, e quando ela chega para tirar água, ela só ouve uma voz, e aquela voz diz: dá-me de beber. Ela ouve essa voz, ela ouve alguém pedir, dizendo: dá-me de beber. Ou seja, traduzindo, a voz está dizendo: por favor, me arrume um pouco de água, me arrume uma caneca com água, tire um pouco de água no balde que eu quero beber. Faça Quando Jesus fala dessa maneira, a mulher samaritana olha para o Senhor Jesus e no versículo de número 9, ela vai perguntar para ele, bem assim: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela faz essa pergunta ao Senhor Jesus. Meus irmãos, lembra que eu falei no princípio que tudo era um trabalhar de Deus? Tudo é um trabalhar de Deus, nada Jesus fazia sem um propósito, tinha um propósito. O propósito de Jesus pedir é porque, quando Jesus está pedindo, é porque Jesus quer dar alguma coisa. Esse dia eu li aqui no último culto, como está escrito lá no livro de Jó, no capítulo de número 41, quando Jó ele diz, o que nós podemos dar a Deus, o que Deus interessa de nós, lembrando que tudo que existe na terra, tudo que nós temos, tudo que existe é de Deus. Quando que nós vamos dar algo para Deus que já é de Deus? É preocupante. Só que quando Jesus ele diz: dá-me de beber, nós lembramos que mais um pouco à frente no Evangelho de João, numa festa que havia em Jerusalém, Jesus ele estava lá em Jerusalém, na ocasião da festa. E Jesus ele se coloca no meio de todo aquele povo judeu. E Jesus ele vai dar um brado. Jesus vai falar bem forte, bem alto. E ele vai dizer: olha, presta atenção. Quem dentre vós tem sede, venha a mim e beba. Jesus ele está mostrando que ele é a fonte inesgotável de água da vida. Agora Jesus está pedindo para a mulher: água, dá-me de beber. Alguém pode olhar para mim e dizer: pastor, mas Jesus estava com sede. Meus irmãos, para quem, como está escrito no capítulo 4 de São Lucas, no capítulo 4 de São Mateus, quando o Senhor Jesus ele ficou 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber. Será que poucas horas do dia, ali Jesus caminhando, será que verdadeiramente Jesus estava com sede? Será que Jesus pedindo àquela mulher: dá-me de beber, será que não era um meio, uma situação causada a Jesus para quebrar um tabu? Porque quando nós lemos aqui no versículo de número 9, abre o parênteses,
e vai dizer: porque os judeus não se comunicavam com o samaritano. Fecha de novo parênteses. Então Jesus aqui ele começa a dialogar com essa mulher para quebrar um tabu, para quebrar uma lei, para quebrar uma tradição. Jesus ele queria mostrar que ele veio para todos, não só para um, mas ele veio para todos. É como está escrito no capítulo de número 19, no versículo de número 10 do Evangelho de São Lucas. O Senhor Jesus ele diz lá que o Filho do Homem ele veio buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdido, inclusive a mulher samaritana, inclusive os samaritanos, inclusive eu, inclusive você, inclusive nós. Jesus veio buscar e salvar todos que se haviam perdido. E graças a Deus que hoje, pela misericórdia, pela bondade, pelo amor de Cristo, nós fazemos parte do seu aprisco. Somos ovelha do seu curral, do seu aprisco, onde ele é o sumo pastor, onde ele nos apacenta, onde ele nos alimenta, onde ele nos guia em pastos verdejantes. Jesus queria mudar o preconceito que tinha sobre a vida da mulher samaritana. Meus irmãos, porque a pior coisa que existe na vida de uma pessoa é uma nódoa. O que é uma nódoa? É uma mancha. A pessoa tem uma mancha, tem uma cicatriz. Quando a pessoa olha para ele e diz: aquele ali foi um drogado, quem sabe essa, está escondido atrás de um terno. Ah, aquele ali foi um cachaceiro, ou é um cachaceiro, está escondido atrás da roupa. Ou aquele ali é um prostituto, é uma adulta, está escondido atrás da roupa. Isso é o quê? Isso é uma nódoa, é uma mancha, é uma cicatriz que está sobre a vida da pessoa. Alguém olha para a irmã, diz que aquela irmã é crente, que aquela não é crente nada. A vida dela foi assim, 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 destruiu muito casamento. Aquele ali já aprontou, olha, não tem nem palavra. Isso é o que? Isso é uma mancha, é uma nódoa na vida da pessoa. É algo que só o tempo, muitas pedradas esse homem e essa mulher vai receber. Isso quando estiver praticando o pecado, o ato pecaminoso, mesmo depois que ele entrar na presença de Deus, ele e ela ainda será ou serão apedrejados muito tempo, vai demorar muito para limpar a mancha. As pessoas vão ter que ver muita coisa de Deus na vida dele, na vida dela, para dizer: realmente agora ele é um homem de Deus, realmente agora ela é uma mulher de Deus, porque nada do que está acontecendo Deus iria fazer por intermédio dele ou dela se ele ou ela não tivesse a presença de Deus, o Espírito de Deus. Agora está provado que ela é uma mulher de Deus, que ele é um homem de Deus. Agora está correto. Mas então, até chegar nessa concordância, prepara o lombo, porque muitos açoites, muitas pedradas virão sobre a tua vida, como veio na minha, como até hoje, se brincar, vem ou enfim na vida de qualquer um aqui. Mas não vou desistir por causa disso? Jamais, não desista. Quando nós lemos aqui o Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 8, mais preciso, nós vamos ver que os judeus, nós vamos ver que os líderes religiosos, nós vamos ver que esses homens da lei, eles intitularam Jesus como pecador. Por quê? Eles vão dizer que Maria havia adulterado e que Jesus era um filho de pecado, de um adultério, porque Maria teve Jesus antes de casar com José. Então eles vão jogar isso na cara de Jesus. Não, você nasceu em pecado, nós não, nós somos filhos de Abraão.
que ele não praticou, coisas que não eram do convívio dele, que ele não nasceu nesse contexto pecaminoso. Ele foi gerado pelo Espírito no ventre de uma virgem. Jesus era puro, Jesus é santo, mas quiseram deixar Jesus como eles, pecador, mas Jesus não é pecador. Mas enfim, olhando aqui para o texto, quando a mulher diz que era a mulher samaritana, que não tinha conversa entre eles, que Jesus estava desrespeitando, a Bíblia vai mostrar para nós, no versículo de número 10, que Jesus vai falar para aquela mulher: olha, mulher, se você conhecer o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Eita, meus irmãos, peraí, ficou agora estranho para a gente entender. Jesus está pedindo para a mulher água. A mulher disse que era samaritana, não tem conversa. Jesus, se tu soubesse quem é que está te pedindo, você iria pedir, e eu iria te dar água viva. Jesus está mostrando para essa mulher que ele tem uma água para dar àquela mulher, que é uma água diferente. Por exemplo, estou sedento, vou beber água. Puxa vida, graças a Deus, refrescou. Daqui a pouco eu terei sede novamente e terei que beber água. Ou seja, essa água é morta, ela atua em pouco tempo ao meu favor. Só que Jesus está dizendo para essa mulher que a água que ele vai dar a ela é água viva, é uma água diferente, é uma água que ela vai beber e ela se interessa tanto que ela vai ficar perplexa, atônita de ver o que Jesus fala, e ela vai dizer: Senhor, tu não tens o que tirar e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Veja agora a pergunta. Ela vai olhar para a circunstância, ela vai ver o poço, ela vai olhar para a cordinha dela, ela vai olhar para a botija dela, ela vai olhar para Jesus. Jesus não tem porta, não tem botija, Jesus não tem balde, não tem bacia, Jesus não tem nada, só está vestido. E ela diz, ela vai olhar para as possibilidades. Senhor, respeitando ele como homem, como judeu, o poço é fundo. Ela está dizendo para Jesus que o poço é fundo, e ela diz para ele que ele não tem meios, ele não tem condições, ele não tem possibilidade de tirar água, porque ele não tem corda, ele não tem nenhuma vasilha. O poço é fundo. Meus irmãos, essa palavra aqui chama a nossa atenção que quando nós não conhecemos Deus, quando nós não conhecemos o Senhor, quando o Senhor fala conosco, presta atenção, nós olhamos para aquilo que o Senhor fala, nós não imaginamos que quem vai agir, quem vai fazer naquela situação, naquele contexto é Deus. A gente não imagina. Sabe por quê? Porque nós olhamos para nossas possibilidades. Nós achamos que Deus ele vai agir com a nossa condição, ele vai agir com nossos meios,
que ele vai dizer para Deus? Senhor, eu sou pesado de boca. Ele vai arrumar desculpas para ir ao Egito para tirar o povo. Isso é desculpa, é olhar para a sua possibilidade, é olhar para a sua condição, é olhar, para as limitações da sua fala, do conhecimento do seu idioma, achar que indo lá fazer a vontade de Deus, eu vou falar, realmente eu errei, eu não tenho poder, porque eu não vou poder fazer nada por intermédio da tua vida. Meus irmãos, diante de Deus, nós somos como essa caneca aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Como um instrumento, como uma ferramenta, um vaso. Deixa eu te dizer, essa caneca aqui, ela não tem opção. Essa caneca, ela está aqui para receber água gelada, ela está aqui para receber um suco, um refrigerante, ela está aqui para receber um café, ela está aqui para receber talvez um caldo quente, ela não tem opção, ela está aqui e a minha vontade que vai ser feita na vida dela. Se eu quiser lavar ou não, se eu quiser desajuda, se eu quiser jogar no chão, quebrar, ela é minha, ela não tem direito, ela não tem opção. Eu quero que você entenda que nós somos dessa maneira na mão de Deus. Nós não temos opção. Se Deus quiser, como eu quero, jogar isso aqui no chão, quebrar em um pedaço, eu jogo, quebro, acabou. Eu vou lá e compro outro. Se Deus quiser fazer na minha vida dessa maneira, jogar no chão, quebrar, Ele quebra, porque eu sou barro, eu sou vaso. E se Deus quiser, Ele quebra, faz outro, enfim, como Ele quer. Assim Deus faz com qualquer um de nós. E nós precisamos estar disposto à vontade de Deus e não achar que nós, se não for eu, se não for, porque se não fosse eu, ninguém é insubstituível. Se você não vai, Deus te descarta. E você sabe para onde você vai se Deus te descartar? Deus levanta outro, que ninguém dá nada, desprezível, desprezado. Pega uma história lá do mundo, traz para dentro, lava na cachoeira do sangue de Cristo, coloca vestes novas, calçado novo, dá um dom e Deus diz, agora vai. E ele vai e Deus faz proeza. É assim, Deus não se limita. Não pensa você que Deus, o pastor Celso não quer pregar hoje, não quer ir para a igreja, não quer hoje orar, não quer fazer a obra, o que eu vou fazer? Eu estou perdido. Deus não se limita, meus irmãos, a uma pessoa. Nós criamos problema com essa mulher que Senhor, o Senhor não tem o que tirar. Senhor, o poço é fundo. E onde depois tem água viva? Cadê a água? Você não tem nada, não tem uma canequinha, uma garrafinha, não tem uma pílula mágica, o senhor não tem nada. Como que o senhor vai me dar água viva? E ela continua dizendo, Senhor, és tu maior do que o nosso pai Jacó, em ele mesmo bebendo do próprio poço, onde ele deu aos seus filhos e deu também ao seu gado. O Senhor é maior do que ele. Jesus responde àquela mulher o que eu disse antes: qualquer que beber dessa água, apontando para a cisterna, para a fonte, qualquer que beber dessa água voltará a ter sede. Qualquer que beber pode saciar agora, mas vai ter sede. Você terá que voltar aqui amanhã de novo, como você sempre vem. Você sempre bebe e sempre tem sede. É um movimento contínuo. Só que Jesus diz no verso 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Meus irmãos do céu, isso aqui a mulher ficou perplexa, porque Jesus está dizendo: quem beber da água que eu der, Jesus está dizendo aqui uma palavra poderosa. Ele está dizendo: nunca
Deixa eu continuar. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Essa água que Jesus quer dar a essa mulher chama-se Espírito Santo. A nossa vontade é servir a Deus. A nossa vontade é fazer a vontade de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para o Senhor, para os irmãos ou para os senhores, que essa mulher, como Jesus diz isso, ela vai falar: Senhor, no versículo 15, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Ela quer agora, ela quer beber dessa fonte. Estancar aquela sede. Ela não quer se tornar mais uma pessoa sedenta como todo mundo. Ela não quer mais voltar àquele poço, àquela cisterna, àquela fonte. Ela pega essas duas coisas: eu quero beber, eu não quero mais voltar aqui, por favor, me dê essa água. Aí Jesus vai dizer para ela chamar os maridos: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher vai dizer: não tenho marido. Jesus vai dizer: disseste bem, não tem marido. No versículo 18: porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Uau! Jesus, quer dizer, Senhor. Ela coloca a mão no rosto, põe a mão na cabeça, fica para um lado, para o outro. Uau! Como pode? Como tu sabes isso? Nunca me viste? Como sabes que eu já tive 5? Tenho agora ao 6º e não é meu. Senhor, eu observo, eu vejo, eu estou entendendo que tu és profeta. És profeta ou não é? Ela pergunta para Jesus. Vejo que tu és profeta. Só que, meus irmãos, o versículo 20 mostra para nós que ela vai dizer para Jesus: olha, nossos pais adoraram neste monte. Sabe que monte que é? O monte Gerizim. O monte Gerizim era um monte onde os samaritanos, eles adoravam a Deus. Os samaritanos, eles tinham a forma de cultuar, de adorar no monte Gerizim. E Jesus ou os judeus diziam que é em Jerusalém o lugar de adorar, porque todo judeu ia para Jerusalém para as principais festas para adorar, enquanto os samaritanos iam para o monte Gerizim. Então, nós somos samaritanos, nós adoramos em Gerizim. Vocês são judeus, adoram em Jerusalém. Esse é o começo da situação do nosso texto em questão. Jesus vai dizer
no verso 21, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adoraremos o Pai. Ué, samaritanos creem que é no monte Gerizim, os judeus creem que é em Jerusalém. Agora Jesus está dizendo, mulher, a hora vem, e agora em que nem em Gerizim, nem no monte, nem em Jerusalém vão adorar o Senhor, vão adorar Deus. Aquilo mexe com a mente daquela mulher, e Jesus continua dizendo, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros, olha aí Jesus dizendo, a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Jesus está dizendo que o Pai, Ele está procurando um tipo específico, uma classe específica de pessoas. Não importa se é samaritano, se é judeu ou enfim, Deus, Ele determinou uma qualidade. Deus exige algo da vida de quem o serve. E qual é? Adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa é a forma que Deus, Ele escolhe os seus, espírito e em verdade. E o versículo 24 que nós lemos diz, Deus é espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, eu quero falar alguma coisa acerca deste versículo 24, que é o foco da nossa pregação nessa noite. Deus, Ele é Espírito. O que nós entendemos que Deus é Espírito? Alguém pode pensar, Deus é um fantasma, Deus é uma assombração, Deus é como a nossa sombra aqui, né? Quando fala Espírito, alguém já pensa alguma coisa do mal, alguma coisa que vem voando do alto. As pessoas pensam isso quando fala Deus é Espírito. Só que detalhe, quando se fala que Deus é Espírito, Deus é Espírito, o que isso quer dizer? Isso mostra para nós, isso revela a natureza de Deus imaterial. Imaterial o quê? Que não é matéria, é algo que não é visível, é algo que não é palpável, que não é tocável. Imaterial, invisível e onipresente. O que é isso? Não limitados às formas físicas ou ídolos. Então Deus, Ele não se limita numa forma de uma pessoa, alguém que se mexe, fala, anda, vai e vem. E também Deus não se limita a um ídolo que está na parede, ou que está pendurado numa corrente, ou que está no papel, ou enfim, Deus não se limita a isso. Há uma regra lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 4 e 5. Em Êxodo, no capítulo 20, verso 4, o Senhor Deus lhe ordena para não fazer ídolo. No verso número 5, o Senhor Deus, Ele ordena para não adorar ídolo. Então o Senhor dá para nós essas duas bases, que Ele não está vinculado, Ele não está pregado no ídolo, não é o ídolo. Ele proíbe a imagem. Quando nós olhamos a
na minha palavra, 1,17, diz assim, olha, 1 Timóteo 1,17, ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Invisível, imortal e sábio, único, quer dizer, único, não existe outro como ele. Deus, ele não é confinado a templos ou montanhas ou em qualquer outro lugar. Veja aqui em 1 Reis, no capítulo de número 8. 1 Reis, capítulo 8, versículo de número 27. Salomão, ele mostra isso para nós com clareza como o sol ao meio-dia. Deus não se limita a templos, montanhas ou qualquer lugar. 8:27 diz assim: mas, na verdade, habitarias Deus na terra? Uma pergunta que Salomão faz. Habitaria Deus na terra? E ele continua: eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado para ti. Eita! Meus irmãos, você está entendendo o mistério? Olha a sabedoria de Salomão. Olha como Salomão, ele expõe a grandeza de Deus de uma maneira plena, que a gente começa a olhar isso aqui, parece que a nossa mente vai para o infinito e fala: meu Deus, como que Deus pode habitar na terra? Isaías diz que a terra é o escabelo dos pés do Senhor, é onde Deus coloca a planta do pé, e nós achamos a terra grande. Mas o céu dos céus dos céus, 3 vezes ele fala, ou seja, 3 céus acima do normal, não poderiam conter a presença de Deus. Tampouco esse templo que eu edifiquei para Deus em Jerusalém. Ele falando do templo que ele havia edificado em Jerusalém, o templo de Salomão. Quer dizer, o que era aquele templo para a grandeza de Deus? Não era nada. Aquilo para Deus, para comparado com o tamanho de Deus, aquilo. Mas estaria ali naquele templo o nome de Deus, o Deus de Israel, o Deus de Davi, o Deus de Salomão, o Deus do povo judeu. Então Salomão, ele reconheceu isso, mostrou para nós que Deus é Espírito e que o Espírito, ele não se limita ao tempo, ao espaço, ele não se limita a isso. Segunda coisa que a Bíblia diz para nós, né? O primeiro eu falei, Deus é Espírito, e o segundo, adorar a Deus em Espírito. Como que é adorar a Deus em Espírito? É ficar aqui, fechar nosso olho, pensar em alguma coisa e ficar lá cantando sem falar nada, balançando a cabeça e estou cantando. É isso que é cantar? É isso que é adorar a Deus em Espírito? O que é? Adorar em Espírito significa adorar a Deus com um coração puro, com um coração sincero. Oh, meus irmãos, adorar a Deus com um coração sincero, puro, isso é algo muito profundo. Eu estava meditando o Evangelho de Mateus, né? Comecei a ler a Bíblia de novo, comecei naquele cronograma que está ali no quadro, li João, agora estou lendo Mateus, e vou ler toda a Bíblia de novo em nome de Jesus. Eu estava meditando em Mateus, e o que acontece? Presta atenção.
adorar a Deus com sinceridade é algo muito profundo e que Deus contempla. No Evangelho segundo escreveu Mateus, o Senhor Jesus ele diz que, veja bem, a situação que quando a pessoa vai ofertar, ela pega a oferta, né? As pessoas tinham hábito de vir à frente, colocar na arca a oferta, né? Não tinha alguém que passava a salva, mas as pessoas se levantavam e vinham colocar. Isso também é normal no Brasil. Mas quando Jesus diz, olha, se você for ofertar, você for diante do altar para ofertar, e de repente você lembrar que o teu irmão, ele tem algo contra você, não é você ter algo contra o teu irmão, é você lembrar que teve uma discussão, uma discórdia, uma contenda, uma desavença. Então, quando você vier depositar, suponhamos que fosse aqui, então você vem depositar o dinheiro aqui, quando você for pôr o dinheiro, você lembrou, opa, o que você faz? Você deixa aqui do lado, não deposita, deixa aqui do lado, você vai lá no teu irmão, vai lá na tua irmã, e a Bíblia diz para reconciliar com ele. Reconcilia, pede perdão, tenha comunhão, tenha paz, e então depois de houver essa comunhão, você vai lá então, pega a tua oferta e deposita. Isso é adorar a Deus em espírito, é adorar, fazer as coisas para Deus com um coração puro, com sinceridade. Meus irmãos, coisas que, se a gente perguntar, qual de nós que está fazendo isso? Praticamente quase ninguém faz isso. Quantos de nós estamos com o coração machucado? Quantos de nós estamos brigados, estamos em contenda, estamos em discórdia, em desavença, às vezes com o irmão dentro da igreja, com o obreiro, com o ministro, irmã com irmã, não vou cantar no grupo, por causa não sei de quem, não vou fazer isso, por causa, como se nós estivéssemos fazendo para a pessoa, como se nós estivéssemos fazendo para o pastor. Meus irmãos, tudo que nós fazemos na igreja não é para as pessoas, é para Deus. É para Deus. Se nós for louvar no grupo, a gente tem que pedir perdão, estar com o coração limpo, adorar a Deus, glorificar, oferecer a Deus com sinceridade o melhor, sabe? Porque o nosso louvor, tudo que nós vamos fazer aqui diante de Deus, é um sacrifício do nosso lado, é o louvor, é o nosso glória a Deus, é a nossa adoração, e Deus ele quer ver sinceridade nisso. Então, adorar a Deus em espírito significa adorar com o coração sincero, guiado pelo Espírito Santo, não por rituais mecânicos ou emoções superficiais. Existe isso? Pula, bate palma, pula para a direita, roda, vai, vem, bate palma. Já no tempo, no início da minha fé, eu e minha esposa, a gente ia na igreja que era assim, roda para lá, vem para cá, pula, vai, passinho para frente, passinho. Sangue de Jesus tem poder. Eu lembro de família de cada coisa que ele se submete. As coisas de Deus têm que ser direcionadas pelo Espírito. E quando é direcionada pelo Espírito, meus irmãos, nós já congregamos, irmã com um bebezinho no colo, e Deus tomou a irmã no mistério para entregar a profecia com criança no colo, rodar. Você não conseguia ver a face da pessoa, porque a criança, o bebê no colo, está na carne, está emocionada, não, está Espírito de Deus, a igreja lotada, cheia de gente, cheia de profeta profetizando. Então, uma coisa mecânica é uma coisa superficial, e uma coisa criada pelo Espírito Santo de Deus é algo que só Deus pode fazer na vida da pessoa, e nós precisamos entender isso. E detalhe, é uma adoração interna, viva e pessoal. Nós lemos aqui em Romanos, para embasar, Romanos 8:16. Deixa eu ver aqui, Romanos
8,16, Paulo escreveu dizendo que o mesmo Espírito, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Está vendo? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele testifica com nós. Existe aqui uma ligação com ele. Existe aqui uma continuidade dos céus com nós aqui na terra. É uma ligação, é uma unidade do Espírito de Deus com o nosso espírito. Muitas pessoas não entendem isso. Olha aqui, o que Paulo ele escreveu aqui aos Filipenses, no capítulo de número 3, no versículo de número 3. Ele diz assim, ó: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Muitos talvez leram segundo entender. Então nós servimos a Deus em espírito. É o que está dizendo o versículo 24 do capítulo 4 de Mateus que nós lemos. Nós servimos em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, não confiamos na carne, ou não confiando na carne. Porque aqueles que estão na carne, esses não podem agradar, não podem adorar a Deus. O que está na carne é só um ritual automático, só uma coisa para mostrar algo. Olha, profeta, profetiza. Lembra aqueles profetas, aquelas profetizas que só é profeta quando tem evento? Quando tem congresso, quando tem convenção, quando tem algum evento que reúne muita gente, você pode preparar. É só colocar a roupa do profeta, se veste, já vem. Você fala, isso, hoje o negócio vai ser terrível. Aí começa o culto, não sei o quê, no corinho mesmo. Você já vê a pessoa se manifestando. Eita, acabou o evento, acabou a festa. A pessoa guarda a roupa do profeta, olha no guarda-roupa, tranca e passa mais um ano morto ali. Quando chega o próximo evento, onde nova roupa, hein? A gente pensa, será que nós estamos enganando quem? Será que Deus está surpreendido? Puxa vida, que ele é um profeta secreto. Oh, meus irmãos, isso é uma aberração. Eu já vi com a minha esposa, já dirigimos igreja, a pessoa está no mistério, sexta, sábado, domingo, rodando, pulando aquela coisa, aquele mistério, toda multidão de gente. Quando chega na segunda-feira, ai, missionário, ora por mim, estou fraco, ai, não estou aguentando, não sei se eu vou suportar. Aí minha esposa, mas final de semana na festa, você estava pulando, estava igual canguru, e agora? É assim, meus irmãos, desse jeito que está as coisas. A gente pergunta, é Deus isso? Não, isso é carnalidade. Nós não podemos confiar na carne. Está escrito aqui, Paulo 5,16 de Gálatas, o que Paulo fala? Andai-vos em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então nós falamos que Deus é espírito. Como adorar Deus em espírito? Eu não falo como adorar Deus em verdade, em certo? Como adorar Deus em verdade? Adorar Deus em verdade, isso implica adorar de acordo com a revelação de Deus na Bíblia. Se tem um lugar que Deus ele se revela, é na palavra dele. Cada dia que nós lemos a Bíblia, nós nos surpreendemos. Olha que surpresa. Aqui, ó, capítulo 15 de Jeremias. Olha se isso aqui não é uma surpresa. Capítulo 15, tá vendo? Olha.
tem que ser degustado, tem que ser comido, tem que ser ingerido. Então, quando ele comeu, ele está mostrando aqui que foi para ele gozo, foi para ele alegria no coração dele. Talvez ele nunca sentiu uma alegria, um gozo tão grande quando ele encontrou juntos a palavra de Deus. Amados, às vezes nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Se brincar, a gente abre na igreja. Vamos ler Mateus. Esse pastor é louco. Vai lá, abre aqui. Está lá em Salmos. Ele está enganando que está lendo em Mateus. Você está vendo? Mateus está aqui, ó, as pessoas desse tamanho. Está um tanto para cá, a pessoa está lendo em Mateus aonde? Está enganando quem? Essa Bíblia aqui é para ser meditada. Nós só vamos crescer na graça e no conhecimento a partir do momento que nós começamos a meditar na palavra de Deus, guardar a palavra de Deus no nosso coração. Meus irmãos, só o que nós estamos fazendo aqui, só que estudando um pouquinho da Bíblia, isso não é suficiente para nós até o próximo culto. Sabe quando nós estudamos todo dia no colégio, na faculdade, 4, 5 horas de estudo ali contínuo? Acabou, tem trabalho de casa, temos que estudar. O estudo é contínuo, não acaba, não para. A gente vem na igreja, abre a Bíblia, só na palavra inicial, fecha, ouve ali 10, 15, 20 minutos, meia hora de balela, fechou, estou feliz, aprender o quê, pelo amor de Deus? Se você chegar na tua casa, a tua esposa, o teu esposo, o que foi pregado, o que o pastor falou? Você vai falar o que para ele? Aonde foi a palavra que foi lida? Onde foi o tema? A pastora fala um monte de coisa, lê aqui, lê ali, lê aqui. Ele passou meio doido, está centralizado, né? É assim. Então, adorar em verdade implica adorar de acordo com a revelação de Deus na Bíblia, sem hipocrisia. A palavra ou a verdade refere-se à palavra de Deus. Olha o que Jesus ele diz: a verdade é a palavra de Deus. Olha o que está escrito em João 17. Deixa eu te mostrar aqui para você ter esse conhecimento. João 17. Está escrito assim: olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus está orando uma oração sacerdotal, falando para Deus, falando para o Pai santificar todos na verdade. Por quê? Porque a palavra dele é a verdade. Ah, Deus me santifica. Ah, Senhor, me lava do teu sangue, derrama a brasa viva. Mas a Bíblia está dizendo aqui que a palavra de Deus é quem nos santifica. Santifica porque o que quer santificar nos coração puro. É por entender a palavra de Deus que nós vamos aprender o que é correto, o que Deus quer na nossa vida. Nós vamos aprender a mentir, nós vamos aprender a adulterar, nós vamos aprender a trair, nós vamos aprender a perdoar, nós vamos aprender a servir a Deus, a orar, a louvar, nós vamos aprender a ser crente. Não é uma adoração baseada em tradições humanas ou em mentiras, mas alinhadas à vontade de Deus. Salmo de número 145, versículos de número 18, diz assim: 145, 18: perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Então, de todos os que invocam segundo a sua palavra, porque a palavra é a verdade. Igreja, que Deus, o Senhor, possa abençoar as vossas vidas, por intermédio dessa palavra. Lembrando aos irmãos que todas as nossas pregações, que nós temos todo o trabalho, é publicada no
no Facebook, da igreja, publicada no YouTube, tem umas pregações, oração, todos. Está ali para o crescimento espiritual. De repente você queria ver alguma coisa, o que o pastor falou, vai lá, entra nessa rede social, é gratuita, ouve de novo a pregação, pega ali alguma parte que te interessa, alguma coisa para você poder aprender, crescer. Faça isso, compartilhe a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus, o Senhor, abençoará, e que não só nós, mas todos aqueles que nos ouvir, irá crescer na graça e no conhecimento. Amém? Que Deus possa abençoar. As palmas bem alegres.